O primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês é em Hebreus. Talvez, não, eu vou ler em outra versão. Então, eu vou pedir para vocês ficarem atentos ao que eu vou dizer e depois eu vou compartilhar um pouco daquilo que está no meu coração. E eu dividi a mensagem em 3 partes. O Santo dos Santos, que é a primeira parte, o Santo do Santo, que seria Jesus, e os Santos do Santo, que seria o que a gente tem vivido hoje em dia, que é o testemunho pessoal de cada um de nós e como igreja quando a gente se reúne. Hebreus 9 vai dizer: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Bom, aqui a gente começa falando sobre o tabernáculo do Antigo Testamento. O tabernáculo era uma tenda criada a mando de Deus, por intermédio de Moisés, para que o povo pudesse adorar ao Senhor e a presença do Senhor pudesse acompanhar o povo. Essa época, Moisés foi o libertador, obviamente, a mando de Deus, do povo hebreu, israelita, que estava sendo oprimido na terra do Egito pelo faraó. Vou rapidamente pincelar a história de Moisés. Moisés nasceu de um ventre israelita, de uma mulher israelita, só que na época em que ele nasceu, o faraó estava perseguindo o povo israelita porque eles estavam crescendo em números e ele começou a ficar preocupado e falou assim, quer saber, esse povo está crescendo muito e chegará um momento em que eles vão se unir com os meus inimigos e vão tomar minha terra. E ele deu um decreto, falou, todo homem que nascer desse povo será morto. A mãe de Moisés pariu Moisés, mas não o matou. Ela enrolou Moisés em vestes e colocou dentro de um cesto e colocou no rio. E o cesto foi boiando até que a filha de Faraó viu esse cesto, tomou para si e criou o menino. Então Moisés, um israelita, foi criado dentro do palácio daquele que oprimia o seu povo. Só que Moisés, por muito tempo, ficou preso no palácio recebendo educação. Ao passar dos anos, ele começou a sair um pouco mais e começou a perceber o duro fardo que era imposto sobre o seu povo. Até um dia que ele se revoltou, o sangue subiu e ele matou o cara que estava açoitando um irmão seu, um israelita. Então, ele mata um egípcio. Obrigado, Rony. Ele mata um egípcio e tem que fugir porque certamente o faraó o perseguiria até a morte. Então, ele foge, vai para o deserto e, de repente, passou-se algum tempo, ele está pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro e o Senhor fala ao coração dele, fala, Moisés, eu vou te usar para libertar aquele povo que está sendo escravizado. E ele fica morrendo de medo, como todos nós, assim como eu fico de pisar aqui nesse púlpito. Mas aí Moisés falou assim, Senhor, eu não consigo. O Senhor falou assim, consegue sim, quem fez a tua boca fui eu vou colocar as palavras na tua boca, não se preocupe com relação a isso. Chama o teu irmão Arão, vocês vão juntos. Eu estou resumindo muito rapidamente, superficialmente, tá? E Moisés volta para a terra de Faraó e vai conversar com o Faraó. Fala, o Senhor manda você libertar esse povo para que a gente possa o adorar em liberdade no deserto. E Faraó fala, não vou. E aí Moisés fala, eu acho melhor você liberar. E aí o Faraó fala que não vai, então o Senhor manda 10 pragas para a casa de Faraó, e na 10ª o Faraó fala, então tá bom, pode ir, vai, rala daqui. Moisés pega o povo e começa a fuga dele. Só que o Faraó acaba se arrependendo de ter liberado o povo e começa a correr atrás. E é quando acontece aquele episódio onde acho que todos nós conhecemos, que Moisés dá uma cajadada na água e o mar se abre. Por muito tempo eu duvidei muito desse episódio e hoje eu não duvido nem um pouco. Sinceramente, eu não duvido nem um pouco, porque aquele que fez o ar, que fez o vento, é capaz de soprar assim e abrir o mar sem problema nenhum. Lembrando, a nossa fé, ela nasce de um milagre. A nossa fé em Jesus nasce de um milagre, mas a nossa fé, que é provinda da descendência de Abraão, também é um milagre. Então, é impossível conhecer a Deus sem ter a fé que existe um milagre. A gente está aqui não pela nossa razão. A gente não está aqui porque a gente fala, realmente
uma virgem pariu um homem e agora a gente está aqui falando sobre esse homem. Não, a gente está aqui porque a gente fala, uma virgem pariu um homem. Como é que a gente pode conceber isso se não pela fé? A nossa razão não é capaz, e é por isso que a nossa mente ela é limitada, tentando conhecer um Deus ilimitado. Voltando a Moisés. Moisés conseguiu atravessar o povo no Mar Vermelho, e de repente eles pisam em terra seca e começa uma jornada no deserto. Eles caminham e o Senhor opera milagres e milagres, o povo está com sede, ele manda Moisés ferir uma rocha que dela sairá água, prefigurando a imagem de Cristo, que é a rocha e que sacia a nossa sede. O povo está com fome, cai pão do céu, não pão literal, mas talvez o orvalho, talvez a farinha. Toda manhã o povo ia lá e pegava a farinha e fazia o trigo, fazia de pão, prefigurando o corpo de Cristo, que é o nosso alimento. E chegou o momento em que o Senhor, nessa caminhada, chamou Moisés para um papo cabeça. E falou, Moisés, seguinte, eu vou te dar uma lei, um regimento para você guiar esse meu povo. E Moisés recebeu da parte de Deus os 10 mandamentos e 613 outras leis, mais ou menos. Mas 613 leis. O Antigo Testamento passou a ser uma constituição de um povo. O povo andava e caminhava a partir, obrigado, amor. A partir daquilo que o Senhor tinha revelado a Moisés, os 10 mandamentos, e outras muitas leis. E entre essas leis estava a criação do tabernáculo. E na criação do tabernáculo, o Senhor dividiu em 3 partes. O átrio, que seria a parte de fora da igreja, o santo lugar, que seria onde a gente se reúne, e o santo dos santos, que seria a sala do pastor Davi. O santo dos santos, ele era separado por um véu, como o pastor Davi estava falando. E só poderia adentrar uma vez ao ano o sumo sacerdote com um sacrifício específico. Vamos voltar ao texto de Hebreus, e depois eu sigo com esse raciocínio. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes. Então, esse lugar aqui não seria para a nossa entrada. A gente, Ralhazona, ficaria lá fora, adorando o Senhor lá de fora. Aqui, os sacerdotes entrariam. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, Jesus nasce desse povo. Jesus nasce de um povo que tinha uma religião muito firme e que a presença do Senhor se limitava ao santo dos santos, que era separado pelo véu. Vamos agora para o santo do santo. Aquela presença que era totalmente limitada, que ninguém daqui poderia ver, como o pastor Davi falou. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Tem algo interessante que eu sempre questionei, que era os sacrifícios. Eu falava, Senhor, mas sacrificar, derramar sangue de bichinho, eu não estou entendendo. Até que eu me deparei com o versículo que diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando o ofertante levava o seu bichinho, não de estimação, mas para derramar sangue, ele estava colocando naquele bichinho o pecado dele. Então, estava sendo pago através do sangue derramado daquele bichinho. O pecador permanecia vivo, o bichinho que não tinha nada a ver com isso, morria. E, de repente, o Senhor Jesus nasce. Por que ele teve que nascer de uma virgem? Porque ele não podia conhecer o pecado. Se ele nascesse como todos nós, a gente carregaria no nosso DNA
o pecado, o mal, o desejo pelo mal. Jesus não teve isso. Apesar de ser tentado, em nada pecou. Porque nasceu de uma virgem. Foi diferente da gente. E quando essa mensagem da morte, do pecado e do salário do pecado, que é a morte, começou a surtir algum efeito na minha mente, eu falei assim, agora a história começa a fazer sentido. Agora eu começo a entender por que Jesus teve que morrer, por que Jesus teve que oferecer o seu próprio sangue. E o que virou a chave para mim essa semana foi: os sacrifícios oferecidos pelos animais, eles eram limitados, porque o animal, ele não tinha o sangue de Cristo. Ele pagava o pecado do pecador, e o pecador voltava e cometia o pecado de novo, e pegava outro bicho, pagava o pecado do pecador, o pecador voltava, cometia outro pecado, pegava outro bicho. Então, era contínuo isso. E, de repente, Jesus vem, o perfeito, a criação divina, o Verbo encarnado, o Deus encarnado, e fala, eu vou me oferecer como sacrifício vivo. Por que Jesus se sacrificou e já não precisamos mais entregar nenhum tipo de sacrifício para adentrar a presença do Senhor? Porque mesmo ele tendo se sacrificado e morrido, ele ressurgiu. Então o sangue de Jesus continua vivo. O pecado que nos matava foi remido na cruz. Jesus morreu. Quando ele ressurge, a profecia de Abraão em Gênesis estava se cumprindo. O Senhor disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas, nós fomos benditos através de Abraão. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, não me consultem. Consultem a Ruth. Porque, não, sinceramente, eu estou aqui, por que eu fico nervoso falando para vocês? Porque eu tô começando uma caminhada falando para pessoas que conhecem muito da palavra, mas eu sinto no meu coração que a palavra de hoje ela está vindo para pessoas, como eu falei, que estão iniciando na caminhada com a igreja. E o que a gente tem a ver com toda essa história? Não sei. Não sei, sinceramente. O que eu tenho a ver com a lei que o Senhor revelou a Moisés no Monte Sinai? Não sei. Mas eu sei que eu fui tocado por algo diferente. E aí eu volto para o meu próprio testemunho, que eu acho que é o mais potente que a gente pode oferecer para o nosso irmão de caminhada. Eu não nasci num lar cristão. Eu tenho uma família de muito amor, que derrama amor. Os irmãos se amam. Eu amo meu pai e a minha mãe. Eu amo a minha família. Mas eu nunca tive o entendimento da cruz. E aos 15 anos eu fiz uma oração que eu acho que todos nós já fizemos, e se não fizemos, poderíamos fazer hoje, que é, Senhor, eu aceito o Senhor como meu Salvador. Eu aceito o teu sacrifício. Na época eu não tinha entendimento do que eu estava fazendo. Eu tinha 15 anos, estava com o coração doído, porque queria ser jogador de futebol, não tinha passado num teste, aquele fim de mundo de 15 anos. E eu fiz uma oração guiada por um pastor numa célula, numa casa, e foi sincera aquela oração, mesmo sem saber o que eu estava fazendo, foi sincera. Aquela oração foi sincera. Corta para 6 anos depois. Eu fiz a oração, nunca tinha entrado numa igreja. Corta para 6 anos depois, eu tenho um encontro com o Espírito Santo. E o Espírito Santo me lava de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Eu vivia buscando em coisas aquilo que só Deus poderia me oferecer. E de repente eu falei, tem algo diferente, tem algo que vai além do que os meus olhos podem enxergar. E eu comecei a estudar esse livro. Foi quando eu entendi que a mensagem começou a fazer sentido e que cada um de nós tem o mesmo testemunho. Cada um de nós estava andando de alguma forma e de repente a gente foi tocado por uma mensagem, falando, que isso? Eu já não posso viver da mesma forma porque essa mensagem ela é real. Talvez não visível, talvez eu não possa enxergá-la, mas eu sei que ela existe. Eu sei que ela existe. E a fé é justamente isso. É a gente caminhar não pelo que a gente vê, mas pela certeza das coisas que nos esperam.
Eu tenho uma mensagem ao coração de alguém, que seja uma pessoa hoje, que seja uma pessoa. O pecado que te domina, ele já não precisa ser um fardo na sua vida. Eu não sei o que vocês estão passando, eu sei que todos nós temos as nossas quedas, mas eu estou falando de pecado sincero, assim, a pessoa que talvez esteja carregando um fardo pesadíssimo. E largar exige muita coragem. Mas aquele que inicia essa obra, ele é fiel para cumpri-la. Tá? Aquele que inicia, está falando ao seu coração hoje que vale mais a pena largar o pecado, largar a mentira, largar até mesmo as dores e o desejo de se adequar a esse mundo, vale muito mais a pena do que ficar tentando até a nossa morte. A gente só tem uma vida. A gente só tem uma vida e o Senhor que nos criou, Ele tem a melhor vida para nós. Quanto mais cedo a gente se aproximar dEle, mais cedo a gente vai poder experimentar essa vida abundante que o nosso Senhor Jesus pediu para que a gente vivesse. E para finalizar, eu quero ler mais um texto. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Eu estava conversando esses dias, eu pedi ao Senhor uma palavra para terminar, né? E eu não estava sabendo como, sentado à mesa, jogando um jogo com um casal de amigos. Ela falou, Fih, você lembra da minha prima? Eu falei, claro que lembro da sua prima. Então, você sabe como ela é, né? Muito mística, acreditava no poder das pedras e cria um pouco em tudo, mas nunca tinha se achegado à igreja. A mãe dela era muito católica, mas ela era extremamente apaixonada por Jesus, extremamente apaixonada por Jesus. E a mãe estava passando por uma depressão. E a minha prima começou a falar com Deus, falar, Deus, se você é real, toca na vida da minha mãe, muda a vida dela. E de repente Deus tocou na vida dela. Jesus pegou o coração dela e transformou. Ela falou, Fih, a minha prima que jamais pensaria em Deus, em Jesus, ela falou que foi tomada por um amor que nada e ninguém jamais pôde oferecer para ela. E ela entendeu que a fonte, talvez, da depressão da própria mãe, talvez fosse a falta de perdão dela. Então, olha que constrangimento. Jesus nos dá a oportunidade da gente amar tanto, que a gente reconhece o nosso próprio erro. Olha que difícil. Quem no mundo pode ensinar isso? Eu amo tanto a minha esposa que eu rapidamente vou reconhecer o meu erro, ao invés de julgá-la. Como a Ruth estava ensinando para a gente hoje. Gente, por favor, venham na escola dominical. Não mesmo? Venham na escola bíblica, que é uma aula assim, que você vai ficar reverberando e mastigando e saboreando durante toda a semana. Hoje estava estava cheio hoje, mas pode ficar sempre mais cheio. Então, a minha mensagem para vocês é: guardemos firme a confissão e esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A promessa é que Ele está conosco, a promessa é que o véu se rasgou ao meio, a promessa é que a presença de Deus não é limitada a um espaço, e sim entre nós, em nós, por nós, através de nós, para a glória dEle. O meu desejo é que essa mensagem faça morada no seu coração e que, se você nunca tinha escutado essa mensagem antes, eis aqui um convite para vocês fazerem parte dessa comunidade, não só dessa comunidade, mas uma comunidade mundial que adora ao Senhor. E se você, que já escutou, assim como eu, já escutou essa mensagem, que isso possa renovar o nosso desejo e a nossa vontade de conhecer cada vez mais profundamente aquele que se entregou por amor por nós. Deus abençoe.